Inscrito, vereador Camilles, agradece. Vereador Zé D'Ambrós. Senhor presidente, esse tema da Codeca é um tema que... Uma parte, vereador. Desde 2021 nós debatemos aqui. E olha, nós temos áudios aí de alguns vereadores do passado aqui que tinham certeza que a Codeca... Não, sanear aí as dívidas pendentes, nós assumimos aí o lixo, DCC fecha. Não, DCC, os servidores passam para a Secretaria da Obra. Não, não é assim. Não é assim. Então, olha, eu quero dizer para os senhores que, se nós lembrarmos a situação das merendeiras, quem resolveu foi a Codeca. Era uma ação judicial atrás da outra. Se nós olharmos aí quantas e quantas obras, uma licitação, duas licitações, três licitações. E aí a Codeca, com pouca estrutura, né, locando às vezes máquinas, equipamentos, está fazendo as obras. Então, lá no Risso, na entrada do Risso, eu falei para o prefeito, eu sou muito sincero, prefeito, o senhor deveria licitar essa obra, porque a Codeca vai trabalhar 1 ano e meio nessa obra. Eu dei a sugestão para o prefeito para licitar. Não tem culpa. Que culpa tem o prefeito? Vamos reconhecer. As empresas ganham, não tem estrutura, abandonam, e daí? Eu sugeri, mas o prefeito achou melhor colocar a Codeca, que a Codeca cuidasse das tantas ruas que nós temos problemas na cidade, e que lá fosse licitado. Mas tudo bem, foi uma opção do prefeito. A situação da entrada do Planalto, como é que vai ficar? É outra situação. Mas, enfim, também acho um gesto muito interessante de comprar uma usina de asfalto. Vai demorar aí uns 90 dias, porque tem toda a adequação elétrica, instalação, num pavilhão que já é do município, que nós lutamos, que essa casa lutou para aquele pavilhão que na 453 era da Metroplan, passamos para o município. Era para ser o banco de materiais de construção. Que bom que vai ser ali, que tem espaço e que se tem uma forma de recuperar o pavilhão. E ali a usina de asfalto. Então, eu sempre digo, fácil achar que dá para fazer, porque não é assim. Se é uma parte, Rafael Bueno. Vereadora Tatiane, eu sei que a senhora não falou para mim, a senhora falou por postulante, candidato e a vice. Mas uma coisa, e eu fiz campanha para a Adiló no segundo turno. Mas uma coisa eu digo, vereadora, o erro da Adiló desde o primeiro dia de governo foi ter botado pessoas que se acham técnicas e não pessoas políticas. E políticas eu digo que nem nós, que a gente entende o sofrimento e a dor do povo. Por exemplo, a questão do Lucas Carenhato, que ele falou de uma pintura de um cordão. Parece, talvez, uma coisa que não é necessária, mas aquilo vai fazer diferença para a segurança das pessoas no entorno. O secretário não atende. O Adiló é uma pessoa que atende telefone sábado, domingo, feriado, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Então, hoje, existe 30 prefeituras dentro da prefeitura e o prefeito Adiló está sobrecarregado, com peso no ombro que ele não consegue mais carregar. E ele também não consegue fazer com que os secretários dele, a grande maioria, resolvam as situações. Por isso que está essa esculhambação, vereador D'Ambrós. E quando a gente fala das obras, do Risso e do Planalto, eu falo da do Planalto que eu todo dia passo por ali. É o problema, o caos que fica no entorno. Que pelo menos se a obra parasse, que isso é da vida, de acontecer, tem a questão jurídica, burocrática, mas que pelo menos deixasse limpo a área, deixasse a questão... Olha, eu vivi numa época aqui, até o final do governo Alceu, D'Ambrós, a prefeitura dava combustível para as viaturas da brigada rodar. Era a prefeitura que bancava. Agora a prefeitura está mendigando combustível para botar as máquinas a funcionar no interior para poder rodar. Olha que ponto que nós chegamos. Obrigado. Só para finalizar, um momento feliz hoje para a região norte, a inauguração às 3 horas
da nossa Academia da Melhor Idade, agradecendo mais uma vez a Codeca, que fez o piso junto com os servidores da SMEL, agradecer ao deputado Dalciso, que disponibilizou recursos para comprar os aparelhos, e assim, a vida é feita em muitas mãos. Obrigado, senhor presidente.